Boa noite a todos aí. A galera já tá chegando aí, já estamos aí com mais de 60 pintores aí na página do Facebook. Boa noite a todos os profissionais, pintores, lojistas, representantes, galera que quer aprender aí mais sobre hipermeabilização. Hoje é a nossa segunda live, segundo treinamento sobre hipermeabilização, hoje em áreas horizontais, hein? E a galera já tá aí, estão ouvindo bem, o áudio tá bom, o áudio tá legal, a imagem tá boa. Pessoal, já vão comentando aí, a galera já tá entrando aí, já tá em peso. E vamos lá, hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje vai bombar. Hoje vai bombar. O Flávio tá aqui, ó, Flávio Silva, Franci Cláudio, Renê, Pati Furtado, Paulo Vieira, José Daci Fernandes, Sandro Ferreira, Tiago Gabriel, André Garcia. Mensagem da Brasilux aqui, ó. Boa noite, amigos. Bem-vindo a mais um treinamento Brasilux de capacitação. É muito bom ter vocês sempre com a gente. Show. Juan Vidal, Fabiano dos Santos. Tá tudo bacana aí, né, pessoal? Lucas Oliveira, Claudinha, José Daci. Show. Fala, Pereira. Pereira tá por aí? Pessoal, a gente está aqui direto da página do Facebook da Brasilux Tintas para mais um treinamento aí sobre hipermeabilização. Esse treinamento a gente vai falar bastante, como vocês puderam perceber aqui, ó. A gente montou algumas maquetes, algumas simulações de aplicação e a gente vai dividir essa live aqui em... Vamos colocar aí umas 2 partes e a gente vai dar umas 2 ou 3 pausas para perguntas e respostas, beleza? Antes de começar, quero aqui, ó, dar boas-vindas a todos os profissionais de pintura, pintores aí de todo o Brasil, a galera que está acompanhando a gente também lá no Instagram do Eu Sou Pintor, mandando mensagem, muitas mensagens positivas. Quero agradecer a força de todos vocês aí e dizer para você, pintor profissional, a Brasilux tem trabalhado aí para estar mais próxima cada vez mais do pintor profissional, tá? E quero particularmente aqui agradecer vocês também pelo apoio, pelo incentivo e tamo junto, hein? Mais uma vez agradecer a Brasilux Tintas também pela oportunidade de poder estar aqui, né? Me sinto cada vez mais, toda vez que a gente vem aqui para fazer um treinamento, uma live, me sinto privilegiado, honrado de poder representar uma grande empresa como a Brasilux Tintas. Também quero mandar um abraço aí, um agradecimento aí ao todo o pessoal da Brasilux aí que está dando um suporte, um apoio, pessoal do marketing, da agência, também o Marcos Pellegrini, que sempre me dá uma força aqui, é o químico da Brasilux, que desenvolve a maioria desses produtos que a gente vai falar hoje aqui, se não todos, foi desenvolvida por ele, e ele está sempre dando um suporte para a gente. Então, ó, meu agradecimento aí, e tamo junto, vamos lá, vamos embora lá. Um abraço também para os lojistas aí, todos os lojistas que a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ou que a gente, por redes sociais, WhatsApp, Instagram, estão sempre mandando mensagens aí. Então quero mandar um abraço a todos os lojistas, representantes da Brasilux também, que a gente vira e mexe, está sempre se falando aí, tirando dúvidas, pegando alguma informação, indicando algum pintor, enfim, estamos sempre nesse bate-papo aí. Então, um abraço a todos os representantes aí da Brasilux, tá? Hoje eu vim anotadinho, viu? Ó, vim todo organizado, né? O pessoal, a equipe aqui tá tudo séria hoje, né? Estamos mais profissional hoje, né, Jonathan? A gente fez alguns investimentos aqui na parte de áudio, né? Então, a gente sempre buscando melhorar cada vez mais para trazer não só a informação, mas que esse meio, esse elo, possa ser aí essa linha, né, possa ser cada vez melhor, com melhor qualidade. Então a gente investiu em alguns equipamentos de som também essa semana para trazer mais qualidade para você, meu amigo profissional de pintura. Beleza? O que mais que eu tenho que mandar recado aqui? Ó, pessoal, quero aproveitar, vamos lá. Vocês que estão aqui na live, a gente já está aí, ó, a galera já está em peso aí. Quero pedir para vocês, enquanto a gente está dando esses recadinhos aqui, ó, aproveita, tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar, tá? Eu quero pedir para você, se demorar 30 segundos, 1 minuto, não tem problema.
vai lá e compartilha para o maior número de pessoas que você conhece. Compartilha na sua página do Facebook, aí, em grupos de pintores do Facebook, também no WhatsApp. Copia o link aqui embaixo, tem a opção de você copiar o link. Joga lá para os seus amigos, para os colegas de trabalho, de profissão de pintura, porque essa informação, essa live, esse treinamento pode chegar para muita gente, esse conhecimento pode chegar para muitos profissionais de todo o Brasil e que saem do mundo, beleza? Então, toca lá, ó. Vai lá no dedão e vamos fazer essa live chegar o maior número de pessoas, beleza? Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui, ó. Galera que está por aqui. José Santos, é o Caju. Ó, a Vilma também está aqui, ó. Um abraço. O pessoal tá tudo aí, ó. Pessoal, a gente vai ter um certificado hoje, tá? No final dessa live, desse treinamento, a gente vai ter um certificado. Então, precisa estar até o fim. No finalzinho da live, a gente vai compartilhar o link para você acessar e poder baixar o seu certificado desse treinamento. O que eu queria pedir para você agora é desligar. Se você já compartilhou, se ainda não compartilhou, corre lá, compartilha. Mas assim que a gente começar, daqui 2 minutinhos a já falar sobre parte prática, técnica, sobre os produtos, eu quero pedir para você o máximo de atenção agora, tá? Desliga de tudo aí, se concentra, se possível, pega um papel, uma caneta e bora anotar, porque tem bastante informação que a gente vai passar aqui. E também, se você tiver dúvidas, já vai anotando as suas dúvidas. A gente tente parar aqui umas 2, 3, talvez até 4 vezes para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Ó, quero aproveitar aqui também, isso aqui é um compromisso que eu tenho com a galera aí, ó. O pessoal mandou mensagem lá no Instagram do Eu Sou Pintor, eu até fiz um stories lá falando que a gente ia fazer a live só de abraço. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Não sei se o pessoal vai conseguir ver aqui, ó. Olha o que tem de pintor aqui, ó. Pedindo para mandar abraço. Vamos lá, né? Vamos rapidinho, ó. Ó. Fábio França, de Natal, Rio Grande do Norte. Anderson Acabamentos, de Votorantim, São Paulo. Ronaldo Pagani, do Rio de Janeiro. Geraldo Demésio, de São Paulo, capital. Flávio Farias Brito, do Ceará. Um abraço aí, Flavinho. Tárcio de Catiba, Bahia. Taílson Império Pinturas de Piracicaba. Reinaldo Pintor Araújo de Sergipe, Aracaju, Sergipe. Um abraço aí, Reinaldo, meu aluno também. Vandim Pintor de Currais, Rio Grande do Norte. Vandel de Araraquara, um abraço, Vander. Bruno Rafael Francisco Dumont de Minas Gerais. Éder Ferreira da Silva de Patos, Paraíba. Josemar Parobé, do Rio Grande do Sul, acho que é isso. Hugo Souza, Capela de Alto Alegre, Bahia. Enio de Venturosa, Pernambuco. Felipe Lopes, pintor profissional, de Petrolina, Pernambuco. Robson Pinturas de Frutal, Minas Gerais. Santa Cruz da Prata, Minas Gerais. Galera, tá em peso aqui, hein? Vandel, da Tecpint Campos, do Goitacazes, Rio de Janeiro. Caio Dias, de Quirinópolis, Goiás. Marcos Salvador, da Bahia. Guto Pinturas, Serra Negra, Rio Grande do Norte. SG Edificações, de Sorocaba. Vavá, Piedade, São Paulo. Opa! André Coenel Acabamentos, de Indaiá, Santa Catarina. Wellington, São Paulo, Zona Leste. Um abraço, Wellington. Welson de Arauana, Goiás. Manda um abraço de Francis Pinturas, de Presidente Prudente. Um abraço aí para todos. Ó, tem mais gente. Vou parar um pouquinho aqui. Não, já tá acabando aqui. Vamos lá. Continua, Josi. A Josi que manda aqui, ó. Vamos lá. Ricardo de Maceió, Careca Pinturas. Um abraço, Careca. Da Bahia. Leandro Pinturas, de Itaquaquecetuba, nosso vizinho aqui, Leandrão. Tereza Luiza, de Luzianópolis, Alagoas. Van Tintas, de Pernambuco. Jefferson, de Curitiba. Edson, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
André Tapes, do Rio Grande do Sul, Neto Lopes, de Itaibuna, Paraná, ou Pará, acho que é Pará aqui, hein? Dá um alô aqui para Fabrício Arte Pinturas de Fortaleza do Nogueiras e Maranhão. Haroldo da Mata, ô Haroldão, meu aluno também. Haroldo é de Campinas, região ali próxima a Campinas. Souza Pinturas de Fernandópolis, Francis de Tiangá, Ceará. William de Boa Nova, Bahia. Décio Pintor de Colatina, Espírito Santo. John Lennon, Brasília, Distrito Federal. Os caras falam, ó, John Lennon, hein? Tintas e Artes de Brasília, Distrito Federal. Pintura Dias, Guarujá, São Paulo. JG Pinturas, Delmiro Gouveia, Alagoas. Marcelo Pinturas, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Fabiano Alves, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. JR Pinturas, de Vila Nova, Caraí, Minas Gerais. Tá acabando. Aliciano Souza, do Ceará. Jorge Andrade, de São Mateus, Espírito Santo. Vinícius Barbacena, não falou a cidade, Vinícius. Stefano Pintor, do Rio Grande do Norte. Fabiano, de Belém do Pará. Ó, Belém do Pará. Estamos chegando longe, hein? José Daci, do Ceará. Campos do Goitacazes. Pente e Nil Concer. Não entendi, o finalzinho não pegou aqui. Pombo e Cidade de Extremos. Fábio Santa Maria de Itabira, Minas Gerais. Tá acabando, falta só 6 agora. Cristiano Pinturas de Primavera do Leste. Pinturas de Paraibuna, Pará. Orlandim de Parauapebas, Pará. Samuel Lima de Sorocaba. Eduardo de Mogi das Cruzes e Daniel de Florianópolis. Pessoal, acabou. Vamos lá para o treinamento. O pessoal já compartilhou, já está tudo aí, a galera já está em peso aí. Então vamos embora lá começar o nosso treinamento de hoje, tá? A gente vai falar hoje sobre basicamente 4 produtos, tá? O laje. Tá? Como a gente vai falar sobre áreas horizontais, vamos falar sobre esses produtos. O laje, o Roberflex, que a gente já falou semana passada, tá? O Comforterm, e a gente vai falar também desse produto aqui, ó, o Rober Massa Solda Trinca, tá? Vocês vão ver como esse é um produto coringa que pode ser usado muito aí em vários tipos de aplicações aí no dia a dia da obra também. Beleza? Pessoal, geralmente o que acontece? Em superfícies que a gente falou verticais, parte estrutural, é um pouco mais complicado de você fazer o tratamento. Eu pedi um pouquinho de água. De você fazer um tratamento quando já foi feito, principalmente parte estrutural que a gente falou semana passada, né? É um pouco mais complicado de você resolver, solucionar esses problemas, mas na parte de impermeabilização em áreas horizontais é onde está a grande sacada aí para os pintores profissionais que aprenderem ou souberem fazer essa impermeabilização e principalmente souberem a vender os serviços de pintura, tá? Os trabalhos aí de impermeabilização nessa parte horizontal. Por quê? É uma área muito carente e diferente da parte estrutural, que é onde o pedreiro se envolve ali, geralmente o pedreiro que está fazendo essa parte estrutural, na parte horizontal, coberturas, lajes, telhados, existe um grande mercado a ser explorado pelo pintor profissional. E por que eu falo isso? Porque eu conheço muitos pintores que são excelentes profissionais, porém, na parte de permeabilização, ele até tem um pouco de conhecimento, mas não sabe aproveitar essa necessidade, essa carência que existe no mercado. E eu fiz até questão de falar para o pessoal da Brasilux, insistir com esses treinamentos, porque eu sei que é uma área que pode ser muito bem explorada por vocês profissionais de pintura, tá? Hoje a gente vê aí inúmeros imóveis com muito problema de infiltração, vindo aí de vários tipos de ambientes, né? De superfícies, de ambientes, de locais.
e não são coisas difíceis de resolver, são coisas, não vou falar que é bem fácil de resolver, mas pode ser, com conhecimento, com a informação que a gente vai passar aqui, você pode oferecer esse tipo de trabalho e também convencer os seus potenciais clientes a contratar o seu serviço, porque vai ser um excelente custo-benefício para quem para quem contrata trabalhos de permeabilização, coisa que muitas vezes o próprio cliente ele não vê, ele não entende a necessidade dos benefícios que pode trazer para você, no caso para o imóvel dele, seja principalmente em imóveis comerciais, tá? A gente está falando aí de galpões, salas comerciais, escritórios, vamos falar aí de supermercados, lojas de roupa, enfim, existe uma enormidade de possibilidades que a gente pode oferecer esse tipo de trabalho para os nossos clientes. Beleza? Tá tudo bem aí, Josi? O pessoal tá tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá. Eu separei aqui uma maquete. A gente fez uma simulação na semana retrasada e eu utilizei a mesma base, que foi onde a gente fez a impermeabilização nas paredes, na estrutura. E aí a gente montou essa parte de estrutura aqui como simulando um telhado. E eu fiz uma outra simulação aqui também. Eu já vou mostrar para vocês depois melhor, que vai simular uma laje, tá? O que acontece? Quando a gente olha, quando a gente bate o olho em superfícies como essa daqui, ó, em áreas como essa daqui de telhado, a gente enxerga, quando a gente começa a trabalhar com impermeabilização, a gente consegue enxergar diversas falhas e diversas possibilidades de entrar água, da água penetrar de alguma maneira aqui. E muitas vezes, na hora da instalação de um telhado, de uma calha, de um rufo, como esses casos aqui, o profissional, o cara que faz o telhado, nem sempre ele se preocupa com a parte de impermeabilização, principalmente nos cantos, nas juntas e nas juntas quando tem, por exemplo, com parede de vizinho, com outro telhado, com calhas. Essas emendas, 90% dos casos é onde acontece as infiltrações de água em um telhado, tá? Então aqui a gente está simulando uma telha de fibrocimento, né, conhecida aí como brasilite, eternite, enfim, é uma telha de fibrocimento e que a gente tem aí toda a parte feita, né, com rufo aqui também. Aqui a gente está simulando um telhado e eu vou mostrar para vocês onde é que estão as falhas. Primeiro eu queria saber, põe aqui, já está aqui, Jonathan, ó, me diz aí, onde é que estão as falhas aqui? Onde é que a água pode entrar aqui? Deixa o pessoal comentar aqui enquanto eu vou falando da parte de laje, da laje aqui, tá? A laje é uma outra área, outro tipo de superfície que corre muito risco de ter problemas de infiltração. Hoje em dia a gente tem muita laje que é aquela industrial, né? O pessoal já vem com caminhão e já enche a laje. Antigamente a gente batia a laje, fazia geralmente aquele churrascão ou fazia aquela feijoada, vinha 10, 12 pessoas e a gente enchia a laje, né? E a laje ficava muito mais resistente, mais forte, porque é algo feito ali mais manualmente, com cimento apropriado. Hoje em dia tudo se tornou mais prático, né? Então, por conta disso, dificilmente a gente consegue encher uma laje aí daquela forma antiga. Em contrapartida, a gente perdeu um pouquinho na questão da qualidade do concreto, né? Porque normalmente esse concreto usinado aí, nem sempre ele vai vir com uma excelente qualidade. E aí começam a acontecer os problemas em laje, tá? Principalmente as trincas. Então a gente vai falar também sobre como você consegue resolver trazendo soluções de impermeabilização. Vamos ver o que a galera está respondendo aqui, ó. Tanto no parafuso, ó, Kleber, tanto no parafuso quanto no encontro da folha com a parede. É isso aí, ó. Parafuso, parafuso, parafuso e encontro da parede. É isso aí, Kleber. Brasilux, a melhor que tem no mercado. Show. O Breno Silva, André Silva, nos pregos e nos acabamentos das calhas. É isso aí. Flávio Franco,
A água pode entrar pelos rufos e também pelos parafusos, eu acho. É isso aí. Fabiano, entre as calhas e a parede. É isso aí. Entre a parede e as calhas, o Jefferson. E a probleminha de infiltração, exatamente. Na imagem, a água incendando na alvenaria e na galvanizada. É isso aí, Pereira. Pessoal, eu queria pedir para... Não vou fazer sem a luva. Pessoal, eu vou pedir uma licença para vocês aqui, porque o ideal é você sempre usar os EPIs, tá? Nesse caso, como a gente só está fazendo demonstração, eu não vou usar alguns EPIs, tá? Justamente para a gente ser o mais prático possível. Eu estou com o celular aqui, então dificilmente eu vou conseguir ao mesmo tempo fazer a aplicação e mexer no celular, tá? Mas é muito importante você utilizar os EPIs, beleza? Então vamos lá, a gente tem essa superfície aqui, toda a parte do telhado, o rufo, a parede do vizinho. Normalmente é isso que acontece no imóvel, qualquer tipo de imóvel, tá? Tem o telhado, qual que é o problema aqui? A gente tem os pregos, os parafusos, que existe uma grande possibilidade de infiltração. A gente tem os pregos que normalmente o pessoal bate aqui, ou parafuso direto na telha também. Existe um grande risco de infiltração, mas o principal aqui, ó, que acontece muito esse tipo de problema, é infiltração aqui, ó, na junção da parede do vizinho com a calha que a gente vai fazer a instalação. Na hora que a água bate aqui, a água vai bater e vai penetrar por dentro, tá? O que eu sempre digo é o seguinte: a impermeabilização não adianta você fazer 98%, 99%, não adianta você fazer 99,9%. Se ficar 0,1% sem impermeabilizar, ali com certeza vai entrar um pouquinho de água, porque a água sempre ela vai buscando caminhos, tá? Então, o que a gente precisa fazer nessa situação aqui, ó? Primeiro de tudo, a limpeza. Para qualquer impermeabilização que a gente for fazer, o essencial é a limpeza. E a limpeza que eu falo é principalmente devido ao tempo, aos intempéries. Sol, chuva. Isso vai ocasionando algumas sujeiras de limo, gordura. Até a gordura mesmo é possível que caia. Então, o principal é você fazer a limpeza. Se por acaso você não fizer uma limpeza adequada, corre-se o risco de desplacamento, tá? Então, quando é esse desplacamento, pode perfurar e você perder totalmente o trabalho, comprometer completamente o seu trabalho. A gente está falando de impermeabilização, é uma camada, é uma película impermeável que vai sobre a superfície. Normalmente a gente fala até de envelopamento, ou seja, ele vai acompanhar toda a superfície. Nesse caso, se a gente fizer alguma parte e não fizer a limpeza correta de algum tipo de superfície, alguma parte dessa superfície, com certeza você vai ter problema lá na frente. Então, primeiro passo, faça uma lavagem, principalmente se for um telhado já mais antigo, desgastado. O ideal é você fazer uma boa lavagem, de preferência com vaporizador, tá bom? Então faz aquela lavagem. Nesse caso aqui, a gente só vai fazer uma limpeza, tá? Como se fosse varrendo mesmo, para tirar o pó. Por quê? Telhado novo, calha nova, parede nova. Então a gente só vai tirar o pó, que o pó também pode prejudicar, tá bom? Então beleza. Vamos lá. Leandro, tá limpinho. O que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer um pouquinho diferente essa live. Vou passar... Primeiro a gente vai fazer a parte do ambiente, tá? E depois eu vou falando cada produto que a gente vai utilizar nesse tipo de ambiente, tá? O que eu sugiro para vocês aqui nesse caso é você fazer a impermeabilização. Primeiro de tudo, esse produto aqui, ó. Robert Massa Solda Trinca, tá? Vou até aproximar aqui, ó. Robert Massa Solda Trinca. Pessoal, esse produto ele é excelente não só para impermeabilização, mas para vários tipos de aplicação em diversas obras. Tanto parte de impermeabilização você pode utilizar? Pode.
Quer utilizar num rodapé de junta e emenda de madeira com alvenaria? Pode. Nesse caso, lata com alvenaria? Pode. Lata com fibrocimento? Pode. Emenda com plástico? Também pode, tá? Então, por isso que eu digo que esse é um produto multiuso que você pode usar em diversas áreas de uma obra. Eu até esses dias estava conversando em um dos grupos aí, e o pessoal comentou realmente, acho que foi o Júnior, lá da Paulo Tintas, comentou que isso aqui deveria estar presente na maleta de ferramentas de todos os profissionais. E realmente, isso aqui é muito útil, ajuda no dia a dia do profissional, vai fazer um rodapé, moldura de parede, tem aquela moldura de madeira, moldura de PVC, pode ser feita a emenda e vai ficar show de bola. Leandro, aceita pintura? Aceita pintura também, tá bom? Eu vou pedir para a Josi só uma faquinha para a gente cortar isso aqui. Ou aquele tesourão, tem um tesourão ali que a gente estava usando. Você abrindo aqui tem um tesourão. Aqui fora. Pessoal, esse produto aqui, a gente falou bastante a semana passada, principalmente sobre o Robber. A gente falou um pouquinho do Robber Massa, falamos também sobre o Robber Flex. Esse aqui é basicamente um Robber Flex concentrado, tá? Então a gente pode utilizar na impermeabilização o Robber Flex e o Robber Massa aí você usa principalmente nessas juntas, tá? Para travar essas juntas. Não sei se a Josi tá aí em cima, um tesourão. Ah, isso. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, eu vou usar sem a luva, tá? Só pra gente fazer essa demonstração. Depois eu vou passar um paninho ali e a gente continua. Mostra aqui, Jonathan, por favor. Ó, pessoal, aqui, ó, primeiro ponto. O ideal, nesse caso, muitas vezes, ou na verdade muitas vezes não, o ideal é você rasgar a parede e essa dobrinha do rufo, ela já é indicada para isso, tá? Mas alguns casos, o vizinho, você tem problema com o vizinho não permite, ou você não se sente à vontade de rasgar a parede do vizinho, então você pode vir com esse produto que ele vai soldar essa junção, tá bom? Sempre lembrando da limpeza, estando tudo limpinho, você pode vir fazendo essa aplicação, ó. Vamos lá. Isso. Tá dando para ver legal aí, Jonathan? Aí você vem aqui com o dedo, tudo certinho, né? Não tenha medo de borrar, de melar, tá? Porque como a gente vai fazer toda a impermeabilização nesse telhado, então não vai ter problema que vai ficar tudo branco. Beleza? Eu vou terminar essa parte aqui dessa vedação e aí eu vou começar as perguntas, tá? Se o pessoal quiser começar aí fazer as perguntas, já pode, tá bom? Jesus já está selecionando aí, o pessoal já está perguntando, né? Pessoal, segundo ponto que a galera comentou aí, os parafusos. Muitas vezes a gente coloca o parafuso aqui, ó, né? Mas em alguns casos o vizinho tem aquele problema com o vizinho e tudo mais, então você coloca direto na madeira. Normalmente embaixo do telhado vem um caibro de madeira e a gente coloca o parafuso direto no caibro lá embaixo, tá? O que você vai fazer? Vai fazer essa impermeabilização também. Leandro, mas pode fazer esse problema aqui, não vai dar problema depois? Se você deixar vedadinho, assim, ó, não vai ter problema, tá? Ó, tem um preguinho aqui, ó, vamos vedar o prego aqui também, tá? Aplicou, tá lá. Deixa ele. Isso aqui não tem mais problema, tá?
A água dificilmente, ou muito difícil da água voltar aqui, tá? Se você fizer o telhado com a caída correta, né, utilizando aí, seguindo todas as recomendações do fabricante dos telhados, normalmente ele pede aí 10, 12% de caída. Se você seguir essas, principalmente essas telhas novas, telha de fibrocimento, ela não tem mais amianto, tá? Então são telhas bem fininhas, é bem delicado essas telhas. Então tem que ter uma caída certa, tá? Toma sempre esse cuidado. Tenta não só, muitas vezes o que acontece, quando a gente vai fazer impermeabilização, em muitos casos não tem a caída adequada. Então você tem que se atentar a isso também, porque para a garantia do seu serviço, né? Muitas vezes não, você fez toda a impermeabilização, porém o cara que fez a instalação do telhado, ele não deixou a caída recomendada, a caída de 10%, ele deixou menos. O que vai acontecer? Como essa telha de fibrocimento, ela é quase um papelão, ela vai começar a empoçar água e ela mesma transpira, tá? Então, nesses casos que a gente está falando, a gente vai fazer permeabilização, vai segurar a água, porém, com o peso da água não tendo a caída adequada, provavelmente esse cliente vai ter problema futuro. Então, é sempre bom a gente saber dessas informações também, para lá na frente não ter problema. Beleza? Vamos fazer essa última aqui, ó. Esses dois parafusos que geralmente também tem problema de infiltração, é pouco, mas acontece. Vamos lá. Sem medo, tá? Pessoal, parte de permeabilização, você não pode ter medo de gastar, de usar produto, tá? Usem produtos de monte, porque é sempre bom calcular até um pouco a mais, porque é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. A impermeabilização, como eu falei, não tem margem para erro, tá? Então, beleza. Estamos aqui, ó. Feita a nossa impermeabilização. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Beleza. Maravilha. Deixa eu limpar o dedo aqui na pontinha. Vamos lá. Vamos lá, Josi. Ó, hoje, para quem reclamou na live da semana passada, mas eu não estou ouvindo a Josi falar. O Leandro tem que ficar repetindo ela falando. Então hoje o pessoal vai ouvir a voz da Josi, hein? Vai lá, Josi. Vamos lá para as perguntas. Boa noite, pessoal. O Vitor da Silva perguntou se a umidade impregna nas telhas rachadas também. Se a umidade impregna nas rachaduras, nas telhas rachadas, impregna sim, tá? No caso das telhas, ela impregna, e eu vou trazer até uma solução para vocês também, para a gente poder fazer essa impermeabilização em telhas rachadas. É muito comum isso acontecer, tá? Mas quando a gente faz a impermeabilização completa da laje, do telhado, você não tem mais problema, tá? Mas existem casos que o cliente não quer fazer uma impermeabilização completa, e aí tem alguns pontos trincados, e isso muitas vezes vem direto do depósito. Já chega muitas vezes já com aquele trinco no telhado, então você não tem nem muito na telha, então não tem nem muito como resolver, tá? Nesse caso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Michele Hobby, mesmo o telhado novo é ideal lavar? Mesmo se o telhado for novo, não precisa lavar, tá, Michele? Nesse caso aí é só varrer, não precisa lavar. Vamos colocar aí pelo menos uns 2, 3 meses do telhado, até um pouquinho mais, até uns 4, 5 meses, se o telhado tiver novo, não tem problema, é só lavar, tá? O limo começa a aparecer depois de 6 meses. Beleza? Vamos lá, Josi, o que mais? Kleber Souza, esse telhado antigo já pintado, posso somente lavar e passar por cima da tinta velha ou corre o risco de soltar? Nesse caso, Kleber, o risco sempre ocorre de soltar, mas o ideal é você vir fazendo o hidrojateamento. Quando você faz o hidrojateamento, ele vai soltar o máximo
da tinta antiga, tá? E por isso também a gente sempre recomenda você fazer a aplicação da primeira demão mais diluída. Por quê? O fibrocimento ele vai chupar, tá? Ele vai absorver mais. A água serve como um condutor, tá? Para penetrar dentro da superfície. Por isso essa primeira demão, ela precisa ser mais diluída. Vamos lá. Jaqueline, este impermeabilizante Robert Massa, qual a durabilidade dele, levando em conta as intempéries? Olha, o ideal é você fazer uma manutenção a cada 3, 4 anos. O que é essa manutenção? Você faz uma nova lavagem em cima da superfície, faz as correções caso tenha tido algum problema de alguém subir, às vezes caiu algum objeto em cima. O ideal é nunca ter tráfego de pessoas, mas se caso alguém passou, trincou por algum motivo, você faz essa manutenção a cada 3, 4 anos e aplica mais uma demão, tá? Aplicando essa uma demão, você vai ter uma garantia de mais aí, pelo menos uns 3, 4 anos dessa aplicação. O que mais, Josi? A Josi tá chique. Pessoal, vocês estão ouvindo a voz da Josi hoje? Comenta aí. O Flávio Oliveira, o produto serve para trinca? Esse produto serve para trinca, tá? Ele serve também. Tanto é que o nome dele é solda trinca, tá, Flávio? Em casos de trinca de parede, ele pode ser usado sim, tá bom? O ideal é sempre você, primeiro, no caso de trinca aí, você vir abrindo mais a trinca, tirando a sujeira ali, o pó, e aí você pode usar sim, tá? Inclusive ele aceita pintura, beleza? O que mais? Gabriel Araújo, ele quer saber qual o rendimento do produto. Do Robert Massa, aí não tem como dizer. Eu vou passar daqui a pouquinho do Robert Flex, do Laje e do Conforterm, tá? Agora, o Robert Massa depende muito, cara. Você vai usar para tampar um buraco, não tem como mensurar o tamanho de cada buraco, cada emenda que você vai fazer. Então, é uma bisnaga de silicone que a gente está acostumado a usar. Vamos colocar aí para você fazer a vedação de telhado. Eu acredito que ele vai render aí por metro quadrado, pelo menos uns 20 metros quadrados uns 10 metros quadrados de telhado, eu acredito que ele renda, tá? Mas isso varia de caso para caso, depende muito da ondulação da parede, da distância da calha para a parede, do tamanho do parafuso, do aperto do parafuso. Se o parafuso estiver bem apertado, você vai usar menos produto. Então tem muita variação para eu te passar exatamente, com exatidão, o rendimento do Robert Massa solda trinca. Beleza? Vamos lá, Josi, o que mais? O Fabiano dos Santos quer saber se pega a tinta em cima. Sim, ele pode ser pintado por cima sim, tá? Ó, Flávio Franco, estamos ouvindo a Josi sim, perfeito. Sim, estamos ouvindo, legal, muito bom, Alexandre. Sim, a voz que dá resultado na Brasilux, Silvio Oliveira. Jaqueline Pelizon, este produto é tipo flexível. Essa pergunta você vai fazer? Tem mais. Tá, então vamos lá, vamos respeitar aqui a hierarquia. Vamos lá, Josi. A Jaqueline fez algumas perguntas, né? Entre elas, o que podemos fazer para evitar a entrada de água por açoite entre as telhas brasilis? É difícil, mas há prédios que ao mesmo está com caída. Chuvas com ventos fortes ocorrem. O que você sugere como vedação? Oxe, repete aí. O que podemos fazer para evitar a entrada de água por açoite entre as telhas? Então, aí eu acredito, tá? Eu não tenho tanta experiência nessa parte. Ela diz aqui, ó, nessas emendas aqui, tá? Eu já fiz alguns testes e eu apliquei, tá? O solda trinca, ele funcionou, tá? Mas aí você está falando de áreas maiores, como prédios, né? É uma parte mais industrial, é uma parte mais de maior porte, maior volume, é uma altura maior, então tem um vento maior. Em áreas residenciais, telhados residenciais,
funciona o rubber massa solda trinca, tá? Nesse caso, o que você vai fazer? Vai abrir aqui, né, o vão das telhas e ele vai como se fosse colar, tá? Evitando que o vento bata e aí ele solte a telha para cima, tá? Mas como a gente vai fazer a impermeabilização completa, é o que eu recomendo para você, Jaqueline. Sugerir a impermeabilização completa do telhado. Por quê? Se você fizer essa impermeabilização completa, você vai trazer vários benefícios para o seu cliente. Entre eles, evitando esse problema de destelhar, tá? Por quê? Você vai criar uma camada, uma película, como se fosse um envelopamento mesmo aqui por cima. Então, não vai ter chance nenhuma de o vento entrar pelo vão, né? E isso não vai acontecer quando ele vai ter uma camada impermeável por cima. Beleza? Vamos lá, o que mais? Depois a gente vai dar uma pausa e vamos para a segunda parte aqui. Adriano, Leandro, muitas vezes esse tipo de vedações, elas costumam sair com o tempo. Este produto, qual é o tempo para dar uma revisão? Exatamente, a gente já falou sobre isso. O ideal, ele tem uma garantia aí de 3 a 4 anos. A cada 3, 4 anos, claro que depende do intempérie, depende da região, depende do tipo de superfície, do telhado. O recomendado é você fazer uma lavagem a cada 3, 4 anos. Então é um serviço extra que você vai realizar depois de alguns anos. Faz uma lavagem completa. Onde estiver descascando, a ideia é que ele não vai acontecer isso, mas pode acontecer devido a algum tipo de problema aí causado, muitas vezes um bicho que furou, ou alguém pisou, ou teve algum problema. Enfim, vários problemas podem acontecer durante 3, 4 anos de alguém acessar essa área, tá? Até mesmo, de repente, sei lá, um ambiente muito quente embaixo, um fogão, pode ser que desplaque, isso pode acontecer, tá? Então, o ideal é cada 3 anos você vir, faz uma lavagem, onde estiver soltando, por isso a importância do hidrojateamento, né? Que é você vem com um vaporizador e faz essa limpeza, essa lavagem bem completa. Depois disso você vem, onde teve o problema, você aplica novamente as camadas necessárias e aí sim você vem com uma camada uniforme e aí você garante por mais alguns anos essa impermeabilização. Beleza? Tem mais alguma pergunta urgente? O tempo de secagem. O tempo de secagem, entre demãos, eu já vou falar daqui a pouquinho, mas é de 6 horas, tá? Nesse caso aqui do rubber massa do solda trinca, pelo menos 2 horas sem o manuseio, tá? O ideal é você esperar pelo menos 6 horas. Mas se você precisar ter algum manuseio ali, umas 2 horas ele seca, tá? Ele não seca tão rápido quanto o silicone, tá? Porque ele tem outras propriedades. Então, o ideal é você esperar pelo menos umas 2 horas. Beleza? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda parte. Pessoal, a gente está aqui feita essa parte de preparação. Essa aqui é o preparo que a gente fez no nosso telhado, tá? E agora, o que a gente pode aplicar? Leandro, a gente tem 3 produtos aqui. A gente tem o laje, tá? Eu não vou falar do laje porque o próprio nome já diz, ele é indicado e recomendado para lajes, tá? Você pode usar? Pode usar. Mas o mais recomendado são esses 2 produtos aqui, ó. O Rubberflex, que a gente falou semana retrasada, que na minha opinião é um produto fantástico para vários tipos de aplicação. A gente já fez a impermeabilização em áreas horizontais, então você pode substituir ele, um parede, um restaura, um laje. Ele é um produto multiuso, que você pode impermeabilizar o lado interno das paredes do seu imóvel, lado externo das paredes do seu imóvel, pode aplicar em telhados, em roofs, em emendas e também em lajes, tá? Então esse é um produto sensacional, eu já utilizei algumas vezes e posso afirmar para vocês que você vai ter um excelente produto. Se seguir todas as recomendações de aplicação, você vai ter um produto aí por um longo tempo, tá? Essa é uma das soluções e a gente vai fazer a aplicação dele. Porém, tem uma outra novidade que surgiu várias dúvidas, várias informações a gente passou há umas 3 semanas atrás lá no Instagram do Eu Sou Pintor.
o pessoal querendo saber mais informações sobre o Conforterm. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou falar um pouquinho do Conforterm e enquanto a gente vai fazendo a aplicação, o pessoal pode ir perguntando sobre o Conforterm e a gente vai fazer a segunda pausa, tá, Josi? Para perguntas sobre Conforterm. Mas vamos lá, vou passar as especificações dele primeiro. Hoje estou com sede. O Conforterm, ele é uma tinta elastomérica, tá? Ele é uma tinta que a ideia do Conforterm é reduzir a temperatura interna do ambiente. Ou seja, se a gente tem aqui o telhado, a gente tem uma temperatura ambiente, né, externa do imóvel. O que acontece? Em telhas como essa, de fibrocimento, telhas de zinco, né, que é esse mesmo material aqui das calhas dos rufos, normalmente a tendência é que o sol bata no telhado durante o dia e aí começa a aquecer essa parte de baixo, começa a abafar a área interna, a área de baixo. Para que você mantenha a temperatura externa do ambiente, ou seja, o que está por esse lado, o que está para aquele lado, para que você mantenha, você pode usar o Conforterm, que ele reduz a temperatura interna do ambiente. Uma dúvida que eu sei que já muitas pessoas podem ter: Leandro, esse produto ele reduz a temperatura geral do ambiente? Não. O que é isso? Ele funciona como um ar-condicionado? Não, ele não vai funcionar como um ar-condicionado de forma que ele vai reduzir a temperatura geral, externa, ambiente, natural, tá? Ele não vai fazer isso. Ele vai criar uma camada que vai evitar que o aquecimento da telha possa abafar a área interna. Vocês entenderam? Ficou claro? Então ele vai reduzir a temperatura do aquecimento que vai sobre a telha. O que acontece? Normalmente, quem tem telhas como essa de fibrocimento, principalmente de zinco, aquelas que não são sanduíche, são só as telhas, você tem um grande problema primeiro do barulho, né, quando chove, e o problema principal que a gente vê, e que a Brasilux viu, por isso lançou esse produto, é que chega principalmente no final do dia, aquele ambiente abafado, quente, né? A gente entra, como é que a gente entra num lugar à noite, num ambiente à noite, e começa a suar? Porque a telha ela está muito aquecida, ela está muito quente. Então o Conforterm vai fazer exatamente isso. Ele vai criar uma película. Tem as microesferas que ela funciona mais ou menos como o isopor. Aquelas bolinhas ficam dentro do isopor. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então ele tem essa dupla função. Primeiro, ele tem essas microesferas que ela vai fazer com que evite que o calor transpasse para a área externa, para a área de baixo. E também ele vai refletir, vai ter essa refletância, né? Pelo fato de ter essa cor e ser um produto impermeável também, ele vai bater, né? O calor vai bater e vai para outro lugar. Então ele não vai penetrar, não vai absorver o calor. Beleza? Reduz também, além da temperatura, o som. Então o ambiente interno vai ficar com menos ruído de barulho, tá? Ó, alta refletância, que eu já falei aqui, ó, e emissibilidade, baixo VOC, que é ecologicamente correto. VOC é que reduz aí, ou ajuda aí o meio ambiente, né? É um produto mais ecologicamente correto. E ele é base água, tá bom? Então, ó, é um excelente produto, a gente fez alguns testes, eu tô com a casinha aqui, tem um vídeo que a gente postou fazendo todos os testes, é um produto excelente para ser utilizado nesses casos aqui também, tá? Então a gente tem duas soluções ótimas para esse tipo de telhado, tanto o Conforterm quanto o Roberflex. O Roberflex também vai ajudar nesse sentido. Leandro, o Roberflex vai fazer a mesma coisa que o Conforterm? Em muitos casos sim, na parte da impermeabilização ele vai permeabilizar, porém o Conforterm ele é mais recomendado para diminuição da temperatura, tá? Coisa que o Roberflex vai ajudar sim, mas o Conforterm é mais indicado para esse tipo de situação. Beleza? Tem dúvidas aí, não tem, sobre o Conforterm, Josi? Vamos então aproveitar e tirar as dúvidas da galera aí.
O Kleber Souza está perguntando qual é a temperatura máxima para aplicação do produto. Posso aplicar em exaustores de cozinha? A temperatura? Máxima para aplicação do produto. O ideal é assim, a gente não ter um ambiente muito quente, né? Não tem uma especificação exata para o grau de temperatura, tá, Kleber? Mas o ideal é você não fazer num tempo muito quente, assim como também uma temperatura muito úmida. Vamos colocar igual a gente costuma falar aí na parte de epox, ela segue a mesma recomendação. Quem trabalha com pintura já sabe disso, né? Pô, tá um tempo muito úmido, eu vou passar. Então, como a gente está falando para pintores profissionais, a gente já tem uma ideia de temperatura. Está um tempo muito quente, você vai passar um grafiato na parede, o profissional já tem essa experiência, né? Na impermeabilização funciona da mesma forma. Se tiver uma temperatura muito quente, não é recomendado. Assim como se tiver uma temperatura muito úmida, também não é recomendado. Beleza? Próxima pergunta. O Flávio Oliveira, ele quer saber se pode ser aplicado com pistola. Flávio, pode ser aplicado no airless, tá? Na pistola convencional, no compressor, eu não recomendo. E também tem que tomar cuidado com o tipo de airless que você vai usar. Se for usar o airless, usa, mas logo em seguida você faz a limpeza dele, tá? Já lava, porque ele seca muito rápido internamente. Então pode comprometer os componentes internos do seu equipamento. Eu recomendo sempre você fazer a aplicação da primeira demão. Se você tem um airless de entrada, um airless simples, de uso convencional, o ideal é você fazer pelo menos, ou talvez aí a primeira demão que é um pouco mais diluída. Pode fazer uma segunda demão mais sem diluição ou diluída menos com 5, 10%? Pode, mas o ideal é você tomar o máximo de cuidado, principalmente na limpeza, tá? E o bico também, fica atento ao bico. O ideal é você usar um bico maior, tá? Um 519 ou até com um leque um pouco maior, um 619, por aí. Beleza? 620 e aí vai. Bruno Rafael, esse produto serve para impermeabilizar a junção de telhado de vidro temperado? Telhado, poxa, o pessoal tá que tá hoje, hein? Vidro temperado? A junção de vidro temperado? Boa pergunta. Eu acredito que... Bom, eu não posso te confirmar essa dúvida. O Raul Marcelo tá por aí? O Raul Marcelo pode ajudar a gente aí respondendo. A Josa vai ficar de olho aí. Representante da Brasilux, cara manja muito de permeabilização, pode nos ajudar. Se tiver alguém aí da Brasilux também se puder responder, eu agradeço. Vidro temperado nas emendas, eu acredito que pode. Mas, no caso aí, a gente está falando de um produto branco para ser aplicado em vidro, não sei se vai ficar esteticamente legal, tá? Mas é uma dúvida aí interessante, a gente vai procurar saber e responder, tá bom? Vamos lá, Jus. Carlos Arthur, garante até quanto tempo e como faz a próxima aplicação? Já falei sobre isso, né? Aplicação. 3, 4 anos, manutenção, limpeza e aplicação, tá? Vamos lá, vamos para a próxima parte que já está começando a repetir algumas perguntas e aí a gente vai deixando mais selecionado para o finalzinho para a gente falando, tá? Pessoal, a gente fez então essa aplicação do solda trinca, tá? Agora a gente vai vir fazendo a aplicação do Roberflex, tá bom? O ideal, a gente está fazendo só uma demonstração aqui. Eu acredito que o pessoal já compreendeu isso, porque a gente está fazendo uma simulação, né? A gente criou uma maquete, mas o ideal é sempre que você faça a aplicação com um produto mais diluído, tá? Dilui essa primeira demão 15 a 20% com água, tá? Diluiu 15 a 20% com água e faz a aplicação. Leandro, que tipo de ferramenta eu utilizo para fazer essa aplicação? Você pode usar um rolo, pincel, tá? Rolo, pincel, pode fazer no airless também, tá? E
aplicação não tem segredo. Precisa ser cruzado? Não precisa, tá? O ideal aqui é que a gente faça um envelopamento. O que é isso? A gente vai fazer toda a aplicação em toda a superfície. Assim a gente vai garantir a impermeabilização de toda a área, beleza? Então vamos lá começar a fazer aqui a impermeabilização. Enquanto a Josi vai vendo as perguntas, Josi, se quiser, pode fazendo algumas perguntas já, a gente já vai aproveitando o tempo. Caramba, 55 minutos já. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazendo a aplicação aqui e a Josi vai fazendo as perguntas, tá? Lembrando, ó, o ideal é usar o EPI. A gente só está fazendo uma demonstração. Então, por conta do manuseio aqui, eu não estou utilizando só por esse motivo, tá? Mas é um produto que sim, impregna na pele. Normalmente o rolinho, o pincel que você vai usar, usa um rolinho já aquele que está bem baleadinho, baqueadinho, porque provavelmente você vai perder essas ferramentas, tá? Vamos lá, Josi, pode fazer a pergunta aí. O Rodrigo quer saber se esse produto pode ser aplicado na vertical, se tem a mesma função. O Comforterm, se pode ser aplicado na vertical? Pode sim, Rodrigo. A gente falou na semana retrasada justamente sobre essa funcionalidade também do Comforterm, que pode sim ser aplicado em áreas verticais, tá? Como paredes. Muitas vezes tem um paredão aí, numa empena de um prédio, por exemplo. Ó, pessoal, você está vendo que eu estou passando aqui em cima, né? Ó, estou passando na parede do vizinho, ó. Você não tenha medo, passe sem medo, tá? E aí o Comforterm pode ser aplicado sim, muitas vezes aquele solzão de 4 horas, 3 horas da tarde, fim de tarde, bate aquele sol e o ambiente interno fica... Você vai sim reduzir, né, e evitar que esse calor aumente na superfície aí, quando você faz essa impermeabilização também em paredes, tá bom? O que mais, Josi? Vamos lá. Consumo? Rendimento, vamos lá. O rendimento, ele é teórico, porém, o ideal em superfícies planas, lisas, é aplicação de 2 kg, deixa eu só anotar aqui certinho aqui, ó. 1,5 kg a 2 kg, tá? 1,5 kg a 2 kg por metro quadrado, que na prática a gente tem uma lata de 18 quilos, vai dar em torno aí de uns... Faz a conta para mim, por favor. Quem puder fazer a conta aí. 18 dividido por 2,5. Se for por 2 vai dar 9. De 7 a 9 metros quadrados, tá? Isso na prática, é claro que a gente, na impermeabilização, a gente tem uma outra linguagem, né? A gente fala de camada. Mas, traduzindo aí para a área da pintura, a gente pode colocar aí em média 4 demãos, 3 a 4 demãos, tá? Para você ter o rendimento desse produto aí. Ó, pessoal, tá vendo que eu estou aplicando sem dó, hein? Aplica lá embaixo, tá? Sem medo. Pode ir lá, Josi, o que mais? O Arlisson quer saber quantas demãos para aplicar. Então, isso daí a gente acabou de falar. O ideal é você sempre calcular pela camada. Por quê? Muitas vezes, dependendo do equipamento que você usa, ele aplica menos ou mais produtos. Num Arless, por exemplo, pode ser, dependendo da forma que você aplicar, que o produto vai render mais. Então você vai ver, visivelmente vai estar mais coberto, mas o ideal é você sempre fazer esse cálculo, tá? E esse cálculo ele é feito não na hora da aplicação, é na hora da medição da superfície. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma telha. Como é que você vai calcular essa telha? É bem complexo isso, né? Então você vai ter que calcular a superfície, né, a área onde você vai aplicar, a metragem, e vai fazer vezes a quantidade do rendimento do produto por quilo por metro quadrado, né? O que a gente falou aqui, ó. No caso do Comforterm, eu vou passar dos dois, ó. O Comforterm é 1,5 kg a 2 kg por metro quadrado. No caso do Roberflex, é de 2 a 2,5 kg por metro quadrado, tá?
Em caso de telhado, você pode aplicar também ele com 1,5 kg por metro quadrado. Ou seja, pode ser mais ou menos o mesmo rendimento ele vai dar no caso do Conforterm e do Roberflex. Conseguiram entender? Tá meio complicado, né? Tá entendendo? O Marcelo respondeu. Bom, pode falar, o Marcelo respondeu. Vamos lá. Em vidros, a aplicação não foi testada ainda, mas em galvanizado, entre outros tipos de substratos, ela vai direto sem necessidade de primer de aderência. Show. Show. E até... Obrigado, Raul. Obrigado pela informação aí. Então, ele pode ser... Lê novamente aí pra gente... Para quem talvez ainda não entendeu aí a pergunta. Em vidros, a aplicação não foi testada ainda, mas em galvanizado, entre outros tipos de substratos, ela vai direto sem necessidade de primer de aderência. Show. Quer dizer, você não precisa de primer, né? É uma coisa que o pessoal ainda tem muita resistência, né? Pô, mas eu preciso, em cima de galvanizado, eu preciso aplicar alguma coisa, algum fundo preparador, algum fundo universal. Nesse caso não precisa. O Roberflex é um produto que vai segurar, no caso do Conforterm também, tá? E é a mesma coisa que a gente fala no caso da tinta base água, o esmalte base água, né? O pessoal tem muito receio de aplicar numa superfície metálica aí sem o fundo, né? Sem a aplicação de um fundo. Vamos lá, Josi, o que mais? A Jaqueline quer saber se são necessárias demãos cruzadas. Não é necessário demãos cruzadas, tá, Jaqueline? Nesse caso aqui a gente está fazendo um preenchimento, então a gente está criando uma película. A gente não precisa fazer demãos cruzadas. O que mais? O Zé Daci, ele quer saber se só tem na cor branca ou outras cores. Olha, ele vem na cor branca e você pode pigmentar, tá? Mas eu não recomendo, vou ser bem sincero assim, por quê? Você pode ainda colocar uma tonalidade clara, fazer uma pigmentação numa cor clarinha, principalmente se for parede, né? O pessoal quer deixar uma cor. Você até pode, porém, quanto mais pigmento, você vai estar mexendo no produto, você vai estar atrapalhando, vamos dizer assim, entre aspas, a funcionalidade do produto, que é ser elástico, né? Um produto elástico, o pigmento não é elástico. Então, quando você coloca, quanto mais pigmento você adiciona, mais elasticidade ele vai perder, tá? Então, eu recomendo até por conta da refletância também, que o branco é a cor que mais reflete, né? Ele bate, o que é isso? O sol vai bater e vai sair. O branco é a cor ideal para isso. É a melhor cor para bater essa refletância aí. O que mais, Josi? Vamos lá. O João Robson, lá no YouTube, ele quer saber qual é a melhor forma de aplicar esse produto. Na minha opinião, a melhor forma, eu gosto muito de aplicar a primeira demão com Arless, tá? Por quê? Porque o Arless, ele joga uma pressão de produto. Ele faz a pressão, né? E quando você está com um produto mais líquido, ele vai penetrar melhor na superfície, a primeira demão. A segunda, ou no pulverizador, você pode aplicar também, em áreas menores. A segunda e a terceira demão no rolo, tá? Porque aí você vai encharcar mesmo, vai jogar bastante produto, tá? Então, na minha opinião, tá? Pode ser que em alguns casos aí outros profissionais prefiram de outra forma, mas o Arless na primeira demão, mais diluída. Ainda no canal do YouTube, o Edson quer saber se pode ser aplicado em ambiente interno. Se pode ser aplicado em ambiente interno? Pode. A gente até falou semana retrasada sobre isso. Pode ser aplicado em ambiente interno também, tá? Para fazer não só a impermeabilização. No caso do Conforterm, também pode, não tem problema nenhum. Mas aí não faz muito sentido, né? Porque o sol não bate na área interna, né? Ele pode servir como impermeabilizante, mas aí também você pode usar um outro impermeabilizante, como no caso o Roberflex, o Parede, o Restaura, principalmente o Parede em área interna ou o Roberflex. A Jaqueline quer saber, no Arless, a diluição é maior. Como fica a formação da película para o objetivo a que se destina? Teriam que ser mais demãos?
Não, no caso não é nem questão de demãos, né? Como a gente falou aqui, a impermeabilização não é só demãos, a gente está dando uma base mais ou menos de quantas demãos seriam, de uma média de 3 a 4 demãos. E no caso do Airless, você vai ter que usar, por isso que eu falei, o ideal é você calcular a quantidade de produto. Deixa eu vir aqui, acho que já está quase. O ideal é você calcular a área que você vai ser a aplicação e o quanto de produto você vai precisar. Vamos supor, você tem 100 metros quadrados. Vou dar um outro exemplo. Você tem uma área X. Você vai precisar de 10 latas de 18 quilos. Se você já fez esse cálculo, independente se for no Airless, no rolo, no pincel, você vai usar para dar garantia do seu serviço e para que o produto tenha a sua funcionalidade, você vai usar todas as 10 latas. Então, independente de 2, 3, 4, 10 demãos. Ah, mas no Airless ele rende mais. Independente disso, se for no Airless, você vai precisar de 10 demãos, porque você vai utilizar todo o produto para essa superfície. Beleza? Acabou nosso tempo, Josi? Não acredito. Eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Pode ser, pessoal? Podemos fazer? A Josi me autoriza? Sim. Autoriza? O Jonathan tá ali também. Pessoal, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Eu vou aproveitar, vou virar aqui. Ver se já tá legal, Jonathan. Dá pro pessoal enxergar aqui? Um pouquinho mais? Vamos lá tirando mais alguma. Eu vou só explicar rapidinho aqui pro pessoal. Acho que não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Aqui a gente vai ter que... Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô com uma área preparada aqui. A gente ia fazer a aplicação em laje, tá? Mas não vai dar tempo. Porque é uma outra informação, é um outro conteúdo. Eu tinha separado mais algumas coisas pra gente falar que daria mais ou menos o mesmo tempo do telhado para laje. Então vai ficar para uma outra oportunidade, porque é um assunto bem extenso também para a gente tratar. Além disso, eu ia falar sobre impermeabilização, inclusive que o Raul Marcelo comentou com a gente ali, sobre um outro assunto que também é caixa d'água, que a gente pode fazer a impermeabilização, que é a ideia aqui também, tá? A ideia aqui era a gente fazer, pode mostrar aqui, Jonathan? Aqui a gente simulando uma laje, né? E aí nessa laje a gente fazer o envelopamento, que funciona também no caso aí de uma impermeabilização em caixa d'água, tá? Mas a gente não vai avançar, já passamos aí 1h20? Deu 1h10. Então se a gente fosse aqui, a gente vai pelo menos mais uns 40 minutos. E a nossa programação a gente se programou para fazer 1 hora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Vem aí, ó, show. Vou pegar a mensagem aqui da Brasilux. Pessoal, mas não fiquem tristes, porque eu tenho uma ótima notícia para vocês, tá? Pode falar, Josi. O pessoal tá elogiando a live, falou que podia continuar. Pode continuar? Não, né? Deixa. Teria que ser 2 horas. Teria que ser 2 horas, pessoal. Pessoal, então, pode ler, José, a mensagem da Brasilux? Lê aí. Vem aí uma grande novidade da Brasilux para a capacitação, aprendizado e valorização do pintor profissional. Muito mais em breve. Aguarde. Show de bola. Pessoal, a gente está conversando. Semana passada a gente fez uma reunião com a Brasilux, tá? Novidade aqui. Ainda não posso divulgar mais detalhes, mas a gente está programando aí um treinamento sensacional para você, profissional de pintura. Você que quer aprender muita coisa. Não sei se você sabe, a Brasilux tem mais de 8.000 produtos. Então, cara, eu me sinto num parque de diversões quando eu vejo os catálogos da Brasilux. É uma linha imensa de produtos. Cara, eu fico muito, muito feliz, muito empolgado de falar isso, porque eu sei que são produtos que tem muita informação para a gente trazer ainda. Eu acho que a gente não falou nem 5% dessas lives que a gente fez, da quantidade de produtos e soluções que a Brasilux tem para você. Então,
sim, vai vir aí novidades para você, profissional de pintura. Logo mais a gente vai anunciar. Também vamos ver se a gente marca uma outra data para a gente fazer um outro treinamento só de lajes. E responder mais perguntas ainda. Hoje eu acho que a gente conseguiu responder bastante pergunta, né? Vamos aproveitar, vamos pegar as últimas 10 perguntas para a gente... Uma meia dúzia, tá bom? Meia dúzia? A Josi está fazendo cara feia ali para mim. Que tá... Não estou. Não, então tá. Então vamos lá, Josi. Aguinaldo Tomás, este produto tem acabamento final? Ele não calcifica com o tempo? Não, ele não calcifica com o tempo, tá? Ele já dá, ó... Vamos lá, a gente falou na live da semana passada. Primeira demão sela, no caso de parede. Segunda demão impermeabiliza. Terceira demão dá acabamento, em caso de parede. Em caso de impermeabilização em áreas horizontais, o ideal é você seguir essas recomendações de quilos por metro quadrado, beleza? Ele não vai calcinar, tá bom? Vamos lá, Josi. O Victor, Roberflex, emborrachamento 7x1 e Conforterm, qual a melhor para telhas? Peraí, vamos lá, de novo. Ele tá falando assim, Roberflex, emborrachamento 7x1 para o Conforterm, qual a melhor opção para telhas? Para telhas, depende da sua necessidade. Se é o Conforterm, se é a emborrachada ou se é o Roberflex. O 7.1 é a emborrachada. Emborrachada, Roberflex ou Conforterm. Depende da sua necessidade. Se for no geral impermeabilização, eu vou de Roberflex, tá? Se a sua necessidade é impermeabilização, Roberflex. Se você quer reduzir, se a sua necessidade é muito grande de reduzir a temperatura, vai de Conforterm, tá? Não recomendo emborrachada para telhado, tá? Você pode até usar, sim. Ele vai ajudar na impermeabilização, vai, mas não é um impermeabilizante. É uma tinta que é recomendada para fachada, para parede, tá bom? Vamos lá. Dona Josi. O Breno, se o telhado tiver infiltração, aplicando o produto, a infiltração para? Se o telhado... Para, pessoal. Até a gente ia fazer também aqui, ó. O tempo foi muito escasso hoje, meu Jesus. Pessoal, dá para se fazer sim. Eu tinha até separado aqui a mantinha para a gente fazer ali a demonstração. A gente pode fazer um outro treinamento falando mais sobre... cara, a impermeabilização é um mundo tão grande, existe tanta possibilidade que daria para a gente fazer mais, pelo menos, só que eu estou pensando aqui, mais 2 lives. Uma só para laje e uma só para reparos, tá? Nesse caso você pode usar uma manta Bedim ou essa daqui que a gente está usando, que é a manta... Como é que chama? Tecido TNT. TNT você pode usar, tá? É uma solução simples aí que você pode usar também, que dá para você resolver esses problemas aqui. Muitas vezes tem uma telha, aqueles caletões grandões, telha grande que é cara, né? Difícil de trocar, 300, 400 reais cada uma, e você tem aquele problema, caiu uma pedra e furou. Você pode fazer a permeabilização passando uma tela, tá? Faz um sanduíche, é o que a gente ia mostrar aqui, faz o sanduíche, aplica, vem com ela, aplica por cima, deixou secar, acabou o problema, tá? Vamos lá, Josi. O Abel está perguntando, em cima do Roberflex, posso aplicar Brás-Piso? Em cima do Roberflex, não há necessidade, não há necessidade. Eu acredito que não, porque é um produto emborrachado, né? Você vai aplicar um produto que não tem elasticidade em cima de um produto elástico que trabalha com o tempo, não é recomendado, tá? Podemos até ver essa possibilidade, né? São coisas aí que o pessoal vai aparecendo as dúvidas e a gente vai tentando entender, mas na minha visão não faz sentido. É um produto que você precisa ter elasticidade. Você vai aplicar um outro produto por cima que não tem elasticidade, eu acho que não dá muito certo. O pessoal aqui tá falando que você ficou mandando abraço para todo mundo. Pois é, demorei demais mandando abraço para todo mundo. É isso aí, o que mais? Acabou, pessoal? É uma última aqui do Arnaldo. Posso aplicar em injeção com madeiras? Já foi, acho que já foi. Pessoal,
O certificado já vai estar disponível agora, tá? O pessoal da Brasilux já vai deixar disponível o certificado para vocês. Vamos ver se tem mais umas 2, 3 dúvidas aí. Enquanto o certificado vai ser disponibilizado em instantes, o pessoal da Brasilux já pode colocar disponível, deixar disponível o certificado. E vamos lá. O que mais aí, Josi? Pode ver mais alguma pergunta que o pessoal tiver dúvidas. A Kelly está perguntando se o Roberflex pode ser aplicado em laje de alvenaria para vedar as fissuras. Roberflex é ideal para isso, tá? Ele é ideal para esse tipo de situação. Inclusive o que a gente ia mostrar aqui é uma simulação de trinca também. Dá para ver aqui, Jonathan? É uma trinca que a gente ia fazer esse tratamento de trinca. Você pode e deve usar o Roberflex, tá? Na minha opinião, o mais indicado para laje é o Roberflex. Mas tem aderência em madeira? Ah, tá. Pode ser. Ele tem aderência à madeira, sim, tá? Ele não é ideal para madeira, porque madeira tem a questão da própria madeira que ela trabalha, não é ideal. Mas em alguns casos, por exemplo, você tem uma parte de madeira aqui que você precisa aplicar por cima, você pode aplicar sem problema nenhum. Até porque a madeira não é normalmente usada aí na parte de impermeabilização, telhado. Não existe telhado de madeira, cobertura de madeira. Geralmente é estrutura de madeira, né? Então, alguns cantinhos pode ser que você precise fazer a impermeabilização. Ele aceita o contato, tá? Principalmente aqui, ó. O Robermassa, solda trinca, ele aceita essa emenda de alvenaria com fibrocimento e madeira também, beleza? No YouTube, o Wagner Neri perguntou se pode ser aplicado em telha de plástico. Pode ser aplicado em telha de plástico, sim, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? O certificado já está disponível, Josi? Vamos colocar o certificado também já. Beleza, o certificado já está disponível. Pedi para colocar para o pessoal lá do YouTube também. Quero agradecer toda a galera que esteve presente, tanto no Facebook da Brasilux, a gente também disponibilizou para um outro público, o pessoal que está lá mais no YouTube, também essa live, vai ficar disponível a live também. E quero agradecer mais uma vez a interação, a participação de todos, beleza? Pessoal, vamos tendo novidades aí, logo mais a gente vai ter novidades. Eu espero que vocês continuem acompanhando e a gente vai ter coisas muito bacanas em breve. Beleza? Mais uma vez, obrigado Josi, minha esposa linda, maravilhosa. Meu amigo Jonatas, cara, manja demais. Todo o pessoal da Brasilux aí pela oportunidade mais uma vez, agradecendo a força aí de todos os representantes da Brasilux, lojistas. A você, pintor profissional, sem você isso aqui não seria possível, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Um abraço, o Kleber, tem que mandar um abraço pro Kleber, pô. Kleber do Distrito Federal, vou mandar. Fala aí, Josi. É o pessoal lá da lista de transmissão, o Agamar e o Jerônimo, que é o pai e o filho da Criarte Profissional Pinturas, o Flávio do Ceará e o Alex do interior da Bahia. Show, um abraço para todos esses profissionais, grandes profissionais, muito em breve, se Deus quiser, logo mais a gente passando essa situação difícil aí de isolamento social, a gente volta com as viagens e vamos voltar com tudo, hein, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço, até mais, fui!